Boa tarde, professor. Tudo bem? Posso trazer uma questão aqui sobre o livro do James Schwartz, A Essência da Iluminação? Você me responda quando você puder. Muito obrigado. Então, ele fala no livro, o livro fala muito sobre a dualidade sujeito e objeto, né? E ele diz que é muito interessante essa dualidade. Sim, é incrivelmente interessante, porque só Maia, através do seu poder, consegue fragmentar, dividir a consciência, né, entre o pseudo sujeito, que é a consciência refletida, os jivas, né, os seres vivos que percebem o seu meio ambiente, e os meios ambientes, os objetos do meio ambiente se tornam objetos, né? Então, o que é a dualidade? A dualidade é sujeito-objeto, tá? Essa dualidade ocorre somente dentro do âmbito de Mitya, na medida que Maya, né, projeta uma divisão aparente na consciência, que é a entidade que conhece e os objetos que são conhecidos, a entidade que experiencia e os objetos que são experienciados. Então, ele diz aqui uma dualidade sujeito-objeto que é muito interessante. Esse é, fundamentalmente, o ensinamento mais elementar do Vedanta, aquele o qual nós tratamos constantemente. Você pode chamar essa dualidade sujeito-objeto, você pode chamá-la de discriminação entre Satya e Mithya, né? Conhecedor, conhecido, experienciador, experienciado, né? Então, nós vimos isso no Drigdrisha Viveka, o que é este sujeito, né? Então, a primeira questão aqui, Felipe, é o que é realmente este sujeito, né? Este sujeito, ele aparece como corpo, mente, sentidos, o Jiva-Atma, o ego, né? Ele aparece, eu sou, né, o sujeito, e tudo que ocorre ao meu redor são objetos, inclusive as outras pessoas. Você não pode dizer isso para as pessoas, senão elas se ofendem, elas vão interpretar mal. Ela vai dizer, você está me chamando de objeto? Você acha que eu sou um vaso de flores ou uma cadeira de madeira? O que você está querendo dizer com isso? Não, estou querendo dizer que no âmbito de Mitya, né, a consciência refletida, né, ela se torna o sujeito aparente que experimenta objetos aparentes, tá? Essa divisão, ela não é absolutamente real, ela é relativamente, condicionalmente real, e ela ocorre sim criando o conhecedor e o conhecido, o experimentador e o experimentado, e assim por diante. Então, ela é interessante, é muito interessante, é o ABC, é o beabá do Vedanta, que é a discriminação entre o sujeito e o objeto. Então, Felipe, a primeira coisa que eu aconselho a você, estuda o Drigdrisha Viveka, por quê? É o Drigdrisha que vai explicar este problema que é confuso para você. O sujeito ali não é a mente, o sujeito ali é a consciência, tá? Então, o Drig, que é o sujeito absoluto, é o conhecedor, aquele vedor, né? O vidente, o vedor, né? Ele é algo que consegue ver o quê? Ele consegue ver a mente, ou o intelecto, digamos assim, ele consegue testemunhar o intelecto, os órgãos dos sentidos, né? As emoções, os pensamentos, os órgãos dos sentidos, o corpo físico e o mundo que ele experiencia através deste aparato corpo-mente, tá? Então, o que é o sujeito? É a chave de tudo, e este é o propósito do Vedanta. É uma discriminação muito sutil até que o indivíduo compreende o que é realmente o sujeito. No momento que você compreende o que é realmente o sujeito, se você compreender os ensinamentos do Drigdrisha, né, ali fica faltando somente um outro pequeno aspecto, que, embora seja muito simples, ainda assim não é tão fácil, né? Que é o quê? É você reivindicar que o sujeito, que é a consciência, é o que eu sou em minha real natureza. Você precisa reivindicar, eu sou esse sujeito, eu sou este Brahman, eu sou esta consciência, né? Então, sujeito-objeto, né, é todo o processo vedante, discriminar o sujeito e o objeto. Neste livro, ele é apresentado numa linguagem mais simples, sem muita explicação, tá? Todo esse trabalho do James, né, é um trabalho de introdução ao Vedanta que tem um valor enorme, né? Mas para você compreender melhor o Vedanta, você precisa estudar, né, sobre os ensinamentos dos nossos Mahatmas, né, dos nossos gurus, que vão mais a fundo, né? E eu sigo essa linha e eu sou
uma das pessoas que desdobra esses ensinamentos com base nas exposições do Swami Paramarthananda, que são as posições bem mais profundas, né? Então, o que é o sujeito? O sujeito é a consciência. E o Felipe diz, eu fiquei confuso porque o autor do livro diz, eu sou os objetos, mas os objetos não sou eu. Eu não sou os objetos, mas os objetos são eu, tá? Os objetos são eu, mas eu não sou os objetos. Eu tenho certeza que vocês podem me dar essa resposta. Quem é que compreendeu isso? Diga, Betânia. Ué, tudo sou eu, não tem objeto no fundo. Então, o objeto é uma aparência. E é, eu sou o sujeito, o objeto, sou tudo. Aliás, não tem nem sujeito nem objeto. Isso é enquanto dualidade ainda, sujeito e objeto. E tudo que existe, existe em mim. Então, por isso que o objeto não sou eu também. Enfim, não Alguém sei mais? se ajudei. Você ia dizer alguma coisa, Felipe Família? Felipe 1? Então, é por aí mesmo, Betânia, obrigado, tá? Então, o que que significa ah, essa frase, né? Que ele diz, os objetos sou eu, mas eu não sou os objetos, né? Em outras palavras, Satya não é Satya porque não existe Satya. Mithya não é Mithya porque não existe Mithya. O mundo dos objetos parece real, parece que realmente existe um mundo tangível, tangível, físico, sutil, né? Mas na verdade, na realidade são namarupas, são sobreposições aparentes naquilo que é a única realidade, que é a consciência. Se você substitui, né, os objetos são a consciência, mas a consciência não são os objetos, fica mais fácil de compreender, né? Os objetos são simplesmente a consciência. Por quê? Se você tem um projetor, né, num teatro, e você projeta dinamicamente um filme, né, uma ação, né, uma história, né, você vai dizer que aqueles personagens estavam lá, os instrumentos, né, as casas, as montanhas, estava tudo lá? Não, estava somente o quê? A tela, a tela. A tela, as imagens projetadas na tela do cinema elas são somente a tela, né? Não existe imagens realmente, uma mera aparência, uma projeção holográfica, no caso do Poder de Maia, produzindo este Via Bahari. Então, não existe realmente todas aquelas imagens que parecem reais, existe somente a tela. Do mesmo modo, os objetos é somente a consciência, porque quando você investiga os objetos, você encontra somente a consciência. E até mesmo a ciência moderna chegou a conclusões semelhantes às conclusões do Vedanta, porque eles examinando a matéria, examinando o átomo, entrando, né, subdividindo, né, nas estruturas subatômicas, né, da matéria, eles vão descobrindo que mais eles vão buscando o que é a matéria, mais eles descobrem que não existe nenhuma substancialidade, não existe nada. Eles vão reduzindo toda a investigação deles até chegar no elemento mais primordial, que é espaço, né? Aí eles dizem, pô, essa realidade aqui, ela existe, mas não existe, porque quando a gente busca, né, a origem dela, o início dela, existe somente o espaço. Então, o espaço é o primeiro elemento que é sobreposto na consciência e, por isso, é utilizado como um grande símbolo da consciência. Existem analogias bonitas sobre isso, tá? Então, aqui ele diz, os objetos sou eu, os objetos é a consciência. Então, o que que o James está dizendo aqui? Ele está dizendo somente, ele está dizendo, além de dizer os objetos é a consciência, ele está dizendo os objetos são eu a consciência. Ele está o quê? Convidando a todos nós ao que reivindicar que a consciência não é algo separado de mim, que é a minha real natureza, e é a real natureza de tudo e de todos. Os objetos é a consciência, os objetos sou eu, a consciência, e ao mesmo tempo ele diz, eu, a consciência, não sou nenhum objeto. Imagina se a tela do cinema ia dizer assim, eu era a montanha, eu era o tigre, eu era o elefante, eu era as pessoas. Não,
A tela simplesmente é livre, independente daquelas projeções. A tela é a única realidade, as projeções são aparências que ocorrem devido ao poder de Maia. Então, uma analogia para esclarecer isso mais ainda, Felipe. Durante a noite, quando nós estamos dormindo, a gente projeta, né? A mente projeta o mundo dos sonhos, né? E os objetos do sonho. Então, quando a gente vê os objetos do sonho, né? A gente diz, uau, existe o experienciador, que é a mente num determinado estado, e os objetos do sonho, né? Que parecem reais dentro do sonho. Mas quando a gente investiga isso do ponto de vista do desperto, a gente vê que não existiam realmente aqueles objetos, existia o quê? Somente o quê? A mente e o seu conteúdo. Então, existe somente a mente, né? E a mente, ela é capaz de refletir objetos daquela subordem de realidade chamada o mundo dos sonhos, tá? Onde é que estão os objetos do sonho? Eles são resolvidos na mente, né? Quando a mente entra no estado do desperto, ela vê este outro mundo, que também é um sonho, também é uma ilusão, segundo o Vedanta. E aí, o que ele precisa fazer para descobrir que este mundo, Vyavahārika, é tal qual uma ilusão ou tal qual um sonho? Ele precisa resolver o awaker na consciência como consciência. Ele precisa resolver a mente que percebe o mundo desperto na consciência, de modo a compreender que não existe realmente este mundo. Do ponto de vista de Turiya, o mundo desperto, o mundo dos objetos físicos materiais, é tão ilusório, ou tal qual um sonho, quanto o mundo dos sonhos para o sonhador. Do ponto de vista do acordado, desculpa. Do ponto de vista de Turiya, você igualmente vai ver que este mundo físico é simplesmente um reflexo que ocorre dentro de mim. Aí, quando você diz dentro de mim, você não pode deixar a coisa ali. Você precisa dizer dentro de mim, as pessoas vão pensar que é dentro do estômago, dentro da cabeça. Você tem que dizer dentro de mim a consciência, né? Aí você precisa elaborar também. Você precisa, tudo ocorre dentro de mim porque eu sou o substrato, eu sou a base, eu sou o pano de fundo, eu sou a adstana, né? Tudo ocorre como uma sobreposição dentro de eu, a consciência. Isso precisa ser explicado. Então, os objetos são a consciência e eu sou a consciência e, ao mesmo tempo, eu, a consciência, não sou nada disso. Existem diversas passagens que Krishna também diz isso. Eu não sou nada disso, eu sou a única realidade. Essas projeções são o anátema, são irreais ou não reais, ok? Aí o Felipe fala, eu entendo que a percepção dos objetos passa pelos órgãos dos sentidos e não há percepção nem descrição de um objeto, nenhuma mente observa. Aí ele entra num âmbito que é uma análise pouco relevante para ele compreender o que foi dito ali. Eu expliquei, eu acho que não existe mais nada que precise ser dito. Mas ele, por que eu estou dizendo isso? Porque depois de ele falar um pouco do sentido, percepção, mas a mente que observa isso e aquilo, aí no final assim, mas como é que eu posso dizer que os objetos sou eu, que esse mundo físico sou eu? Não faz sentido. Não seria mais correto dizer que os objetos são manifestações mentais? Sim, os objetos do sonho são manifestações mentais e os objetos do Vyavahārika são manifestações de Maya, tá? Maya Shakti e Nidra Shakti. Na verdade, quando a gente diz que os objetos do sonho são manifestações da minha mente, a gente tem que dar crédito a Maya, porque Maya tem um outro poder, né, que é em, como é que se diz? Em termos de vibração, né, de energética, né, ele foi desenhado, esse poder, para o mundo dos sonhos, que é um realm, né, uma dimensão mais sutil. Então, ele tem um outro poderzinho ali, que é o poder de projetar o conteúdo de nossas mentes, de nossas vássanas, criando o mundo dos sonhos, né? Então, este mundo dos sonhos é uma projeção mental da minha mente, do conteúdo das minhas vássanas, através de um poder de Maya denominado Nidra Shakti,
né? E este mundo físico material, mais uma vez, é uma manifestação da mente coletiva, né? O material coletivo, o macrocosmo, né? De todas as vasanas, de todo o mundo causal, através de um outro poder também atribuído a Maya, denominado Maya Shakti. Ok, Felipe? Professor, eu acho que tem um esclarecimento também para o Felipe que você podia falar, porque ele fala, né? Você disse aí, mas como que eu posso dizer que eu sou os objetos externos, né? Que eu percebi e tal? Tem uma confusão ainda, né? Que ele está se vendo como mente, né? Como corpo-mente, né? Então acho que você podia clarear um pouco Exatamente. isso, porque ele não está se vendo enquanto consciência, que não é esse corpo-mente, ele está se vendo, por isso que ele tem essa dúvida, como Sim. Então, eu penso que eu tenha coberto esse ponto, mas eu não esclareci tanto esse ponto. Obrigado, Betânia. Então, essa confusão entre a mente e a consciência é a confusão mais persistente que existe, né? Ela permanece, permanece, permanece. E, no final das contas, o Viveka, a discriminação que libera o indivíduo, é você discriminar a mente daquilo que você realmente é, que é a consciência, tá? Então, este é o Viveka final, que é o mais sutil, porque a mente já é algo sutil, o intelecto sutil já foi ainda mais sutilizado, e aí ele tem que simplesmente, através desta discriminação, sob a luz dos ensinamentos, ele tem que compreender a minha real natureza não é esse intelecto sutilizado, porque ele ainda é sujeito a mudanças, modificações, ele aparece e desaparece. A minha real natureza, segundo os Upanishads, é a consciência. Aí o indivíduo tem que ficar remoendo tudo isso até que essa compreensão é devidamente internalizada, tá? Aí essa transferência de identidade da mente, eu a mente, para eu a consciência ocorre. E somente quando esta transferência ocorre é que o indivíduo não somente pode dizer com convicção, né, que os objetos sou eu a consciência, né, e eu a consciência não sou os objetos, ele pode dizer com convicção isso, uma vez que isso tenha sido claramente discriminado, mas ele começa então a desfrutar os frutos desta assimilação, que é o que é mais referido como moksha, né? Os frutos, né? Os palas, resultado desta contemplação, desta discriminação, é um jnana palam, é um pala, é um fruto que se obtém através do jnana, da investigação e compreensão, que transforma a personalidade do indivíduo e o modo qual o indivíduo navega, interage com este mundo, tá? Então, a confusão, eu sou a mente, Felipe, como disse a Betânia, é a causa, a confusão é a causa deste problema. Como eu posso dizer os objetos sou eu, né? Não seria melhor dizer os objetos são manifestações mentais? Sim, os objetos do Vyavaharic são manifestações mentais produzidos por Maya, né? Naturalmente com a colaboração da mente macrocósmica coletiva de todo o nosso universo, né? De todo o nosso planeta, talvez a gente possa dizer também. Talvez seja um fenômeno mais localizado, já que cada planeta tem um campo de conhecimento distinto do outro, parece, né? Faria sentido imaginar nesse sentido, deste modo. Não pode ser eu, consciência, sati. Então tá. Então essa é a ideia. olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria
sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.